a inteligência para sair para o jogo com as oportunidades, quando tínhamos a oportunidade. Acho que a cobrança natural nossa de melhora de rendimento e realmente a concentração dos atletas em campo foi o que mais me chamou a atenção. Acho que o resultado foi um bom resultado para a gente, mediante as circunstâncias, né? Enfrentamos uma grande equipe com jogadores super talentosos, né? E uma equipe que está passando por um bom momento depois da classificação para a Libertadores na fase de grupos. Então, foi importante a gente pontuar aqui para a gente poder retomar um caminho de bons jogos. Acho que a gente, dentro da nossa proposta, dentro daquilo que a gente podia e tinha programado para fazer, a gente se manteve organizado e acho que isso foi fundamental para a gente conseguir o empate. Zé, boa noite. Aquela confusão toda ali foi bem... Você estava olhando para tudo, né? Foi bem na sua frente ali, né? Queria que você falasse sobre o que você viu da confusão, se a solução que o árbitro deu foi realmente boa, ter posto 4 para fora, ou se de repente mais ou menos, sou exagerado, queria que você falasse sobre isso, até porque você já está com uma série de problemas, elenco curto, e na próxima rodada você vai ter menos 2, né? Realmente a gente lamenta, né? Porque o jogo estava se desenvolvendo com muita disputa, né? Mas uma disputa até leal. Não vi nada dentro da partida com nenhum dos atletas tendo mais intenções. E o Ricardo vinha fazendo uma boa partida, né? Lances que a gente possa discutir para cá ou para lá, mas eu acho que de uma forma geral ele estava controlando bem a partida. E a confusão ela acabou descaracterizando aquele final de jogo ali. Eu lamento pelo árbitro também, né? Porque ele é um ser humano e eu acho que a gente tem que voltar a falar das questões dos árbitros de vídeo. Enfim, a gente tem ali muitas variáveis no jogo e às vezes o árbitro fica também tolhido por falta de imagem ou por falta de informação de tomar uma decisão que todos acham correta. Mas, de qualquer forma, foi a decisão que ele tomou de tirar os 4 atletas, né? Até porque houve uma mão ali no rosto e tal, um empurrão. De repente, isso aí ele pode ter interpretado como agressão, e a agressão está na regra, cartão vermelho. Para a gente é muito ruim, como você falou, a gente está tentando recuperar alguns atletas, a gente está tentando ter a nossa equipe de volta, a nossa base, apesar das contusões aí que tivemos, enfim, das perdas também de atletas. Então, para a gente, eu acho que o prejuízo é muito grande para a próxima partida contra o Bahia, lá em Salvador. Zé Ricardo, boa noite. É um prazer falar com você mais uma vez. O que fazer agora para trocar a chave e botar na cabeça desses jogadores que terça-feira tem que vencer e vencer bem a equipe do Universidade do Chile pela Libertadores para classificar para a Sul-Americana, e em relação também à equipe que não vence há 3 jogos. Me parece que foi a derrota para o Bahia, por Vitória, e também esse empate de hoje. E, é claro, os desfalques que vai ter diante do Bahia fora, lá em Salvador. Bem, não vencer é sempre ruim, né? O futebol exige que você tenha performance e resultado. Muitas das vezes se avalia apenas a performance. Outras se avalia apenas o resultado, né? E a gente realmente não fez uma partida boa em Salvador. Acho que contra o Vitória, em São Januário, nós tivemos o controle do jogo, não fomos felizes em lances bem pontuais, acabamos perdendo uma partida que se parecia boa para a gente vencer. O Vitória não tem nada com isso, aproveitou as oportunidades e venceu a partida. Hoje a gente conseguiu um empate, quanto mais a equipe, ao meu modo de ver, uma das favoritas, né? A conquista do título brasileiro, por todo o cenário da equipe do Flamengo, mas realmente tivemos uma equipe muito aplicada, muito organizada, no meu modo de ver, e que com todos os méritos conseguiu um bom resultado e poderia ter vencido a partida, principalmente no primeiro tempo, quando a gente teve algumas oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Nosso momento ruim não passou por causa de um empate aqui contra o Flamengo. A gente está passando por um momento ruim, mas, como eu falei nas 2 ocasiões anteriores, é só trabalhando, só repetindo, só se cobrando. Mas existem várias maneiras de você vencer uma partida, mas uma coisa eu tenho certeza: você precisa ser competente em todas elas, dependendo
independente da maneira que você escolha para tentar vencer a partida. Hoje nós fomos competentes, parabenizei o grupo, fiquei muito orgulhoso mais uma vez desse grupo que tem honrado muito a camisa do Vasco, parabenizar a nossa torcida que compareceu, a pouca torcida, a gente espera reconquistar a confiança deles novamente para que os próximos jogos a gente tenha mais vozes para nos apoiar aqui. De qualquer forma, virar a chave, como você falou, a situação para a conquista sul-americana é muito difícil, mas a gente, como se diz no ditado, futebol é que se jogar, e a gente vai jogar. Ontem a Universidade do Chile teve uma derrota também complicada contra o Palestino em casa, de virada, 2-1. Acompanhei, vamos tentar juntar as peças para a gente poder ver a melhor estratégia para jogar terça-feira lá em Santiago. Zé, tudo bem? Hoje o sistema defensivo foi praticamente impecável, e isso se dá muito por conta do Breno voltando a ter uma regularidade, jogou no jogo passado. É realmente diferente quando um jogador de alto nível técnico joga com outros jogadores ao seu lado. Ele eleva o nível dos companheiros e o quanto essa perda aí atinge o Vasco, porque ele não vai poder jogar pelo Brasileiro na próxima rodada. Bem, o Breno é um jogador que, na minha visão, tem um nível de, pelo menos, pleitear ali, um nível de seleção brasileira mesmo, ele já passou por ali, não é à toa que ele foi contratado por um clube como o Bayern de Munique, fazia parte do nossa espinha dorsal ano passado, e naturalmente ele recuperando a condição física e técnica dele, ele vai nos ajudar bastante. Uma troca de um jogador às vezes faz uma diferença gritante, né? Eu estava ouvindo o pessoal do Atlético de Madrid, o Simeone se lamentando numa possível saída do Griezmann do Atlético de Madrid. Quer dizer, um jogador com uma equipe que está há 4, 5 anos jogando junto. E aqui no Brasil, todos nós treinadores perdemos 4, 5 jogadores a cada temporada, isso por saída, por venda, fora as condições normais de qualquer campeonato difícil como é o brasileiro, ainda mais a gente fazendo uma pré-temporada curta, tendo que passar para as situações que passamos na pré-Libertadores e na Libertadores. Então, isso é muito desgastante para o atleta e para nós também, mas temos que trabalhar e dar resultado, porque senão nada serve. Zé, mais uma vez o Vasco saiu atrás do placar e tem que correr atrás do prejuízo. Por que está acontecendo isso com tão frequência e como está sendo a conversa interna para melhorar isso? Eu não sei te responder, não. Eu vou perguntar para você, porque eu não sei. Ninguém quer sair atrás do placar. A gente até começou bem a partida, sabia que o Flamengo ia fazer uma pressão muito grande, ainda mais com o jogo que eles tiveram desgastante pela Libertadores. Me parecia que a estratégia do Maurício ia pressionar, tentar abrir o placar para tentar não precisar correr tanto no final. Mas a gente até suportou ali até os 10, 12 minutos, quando tomamos um gol. O lance do início do lance, parece que o Diego sai de uma posição A para B. Mas, enfim, erramos também quando a bola foi rolada para trás para o Everton Ribeiro, que ele trouxe a bola para o lado, era para a gente ter saído com a nossa linha e deixado o Vinícius também impedido. Felizmente, o Everton acertou um belo chute e o Vinícius abriu o placar. Mas eu acho que a gente reagiu bem, empatou, teve outras oportunidades e, enfim, eu acho que o resultado acabou sendo na medida do jogo. Zé, boa noite. Você já se mostra satisfeito com a evolução defensiva, mas como você viu a transição ofensiva do Vasco hoje? Performance, desempenho, o resultado diz o que foi o jogo, ou você acha que foi até injusto? Olha, se a gente for ver por posse de bola, lógico que o Flamengo teve mais posse que a gente. Eu ainda não vi os números, mas a equipe talentosa que tem, está bem treinada pelo Maurício. Tu vê as variações com o Cuejá, às vezes fazendo as projeções, a mobilidade dos 3 homens do meio, 2 jogadores muito rápidos e talentosos na beirada, vindo para jogar por dentro, para preencher os espaços, 2 laterais que passam com muita facilidade. Então é uma equipe difícil de ser marcada, né? Por isso eu exalto ainda mais o nosso grupo, porque realmente a gente traçou uma estratégia, avaliou, analisou e executou aquilo que a gente programou. Mais importante que mesmo depois do gol tomado a gente não se desorganizou, porque aí sim seria muito difícil se o Flamengo conseguisse fazer um segundo, por exemplo. E eu acho que vale ressaltar contra equipes como essa, e sempre a gente tem que estar organizado. Eu acho que precisamos jogar no nosso limite, em cima de valores que eu acho até que são valores de vida,
doação, empenho, dedicação, em cima de um objetivo coletivo, e aí sim a gente consegue ser uma equipe competitiva como fomos hoje. Boa noite, Zé. Fala para mim aqui, em relação a esse jogo de hoje, foi um divisor de águas, porque o Vasco começou meio que sentindo a pressão da torcida, de repente você na beira do gramado, dava para perceber que você estava gesticulando, tentando passar alguma coisa para os jogadores, para que eles saíssem das cordas. Parecia que o Vasco ia a nocaute logo naquele início. O Vasco reagiu. Eu queria saber de você o seguinte, o que é que você pretende fazer agora que o Vasco recebe essa motivação extra com esse ponto contra o Flamengo, que hoje a gente vê que está em alta? Olha, eu acho que não é divisor de água, não. A gente continua numa fase ainda que a gente quer sair dela, até porque precisamos vencer para pontuar. Terça-feira precisamos vencer, sábado, domingo contra o Bahia também vamos precisar vencer. Acho que para a gente realmente sair dessa fase, a gente precisa vencer as partidas. Mas acho que há sinais. A gente queria ter vencido a partida hoje. Dentro da estratégia, nos preparamos para isso, tivemos algumas oportunidades. E sobre a questão do nosso grupo, você falou que parecia estar na narcótica, o nosso grupo é um grupo de muito caráter. Isso aí eu sempre falei para vocês. O que falta não está relacionado a esse aspecto, né? Então, temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, mas conseguimos entender isso de forma muito profissional, eles trabalham para caramba, e a gente tenta, juntando tudo isso, buscar uma nova retomada, porque começamos um ano bem, e depois a gente teve uma caída. Agora é a hora da gente tentar retomar. Zé, no primeiro tempo o jogo foi mais intenso, mais animado, com gols, e no segundo tempo uma boa parte foi mais morno, monótono. Por que você acha que isso aconteceu? Eu não sei te dizer. Eu acho que a gente... o Flamengo conseguiu aumentar, né, adiantar um pouquinho as linhas de marcação dele. Já tinha feito no primeiro tempo, mas com a posse de bola houve uma sobrecarga um pouco maior do Paquetá, encostando mais do lado ali do lado do Vinícius. Everton Ribeiro fazendo a flutuação por dentro, com muita qualidade. Acho que o Flamengo conseguiu, primeiros minutos, colocar a gente um pouco para trás. A partir da metade do segundo tempo, acho que houve um desgaste natural do Flamengo por ter jogado na quarta. A gente, pela saída de jogadores importante ali também, o desgaste do jogo. O primeiro tempo foi bastante intenso. Acho que acabou o jogo perdendo um pouquinho dessa velocidade, até também pelas paradas, pelas faltas, pelas substituições e depois pelo acontecido ali com a arbitragem, das expulsões. Então o jogo acabou não tendo um volume maior, acho que por essas situações todas. Zé, de uma certa maneira você respondeu um pouco da questão, mas deu para sentir um Vasco muito intenso no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos. O Flamengo estava tendo muita dificuldade, o Vasco foi melhor, como você chegou a dizer. Segundo tempo, a gente sentiu exatamente o que foi colocado aqui, o Vasco nas cordas e o Flamengo com a bola e o Vasco se defendendo de uma maneira que nem é muito o estilo do Vasco. O Vasco é um time que gosta de ter a bola, gosta de propor, né? Houve um cansaço no segundo tempo, você também já admitiu, mas essa intensidade de primeiro tempo, ela foi calculada, ela foi planejada por você, até porque o Flamengo tem algumas dificuldades de saída de jogo, né, em muitos momentos. Isso foi planejado desde o início, intensidade no primeiro tempo e depois se defender, tentar resolver de cara, alguma coisa nesse sentido? Não, a gente tem que jogar, né? A gente não pode, até pela história do clube, a gente não pode só se defender. Né? Hoje a gente tem alguns problemas ali do setor do meio para o ataque, né? Jogadores retornando, jogadores contundidos. Isso acaba, quando você mexe muito, você acaba não dando sequência, não dando volume e consistência aos atletas, né, que vão entrando ali. No segundo tempo, como você falou, caiu um pouquinho a intensidade, mas eu acho que a gente sofreu organizado. Isso aí é o mais importante. Não lembro, lógico, teve volume, bola na área, mas eu não lembro, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, numa grande defesa do Martim, talvez uma do Lincoln no final. É isso, né? Mas uma finalização queima-roupa, eu não vi. Mas, logicamente, com um time talentoso e bem trabalhado como está o Flamengo, é difícil, né? Não só o Vasco, todas as equipes terão dificuldade para jogar contra o Flamengo. O que a gente quer é crescer. Então, eu acho que hoje a gente avançou nesse sentido. Você falou da dificuldade que vai ser esse jogo contra a Laú na terça-feira, né? E é uma viagem, um jogo desgastante. Você pensa em poupar alguns jogadores pensando em priorizar o Bahia na semana que vem, que você vai ter muitas ausências, ou é força máxima mesmo? Não, a gente não quer pensar, priorizar
esse ou aquele jogo. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer algumas trocas, não só a troca do Henrique, que está suspenso, não joga, o Fabrício entra no seu lugar, mas também para que a gente possa dosar jogadores que estão voltando de contusão, jogadores naturalmente um jogo desse exige bastante. Então a gente precisa ver realmente como vamos se apresentar amanhã, porque a viagem é logo após o treino. E aí sim dar uma segunda-feira com muito repouso para eles. A recuperação começou imediatamente após o jogo já no vestiário, para que a gente possa fazer uma análise. Mas certamente devem haver algumas mudanças. Zé, queria que você falasse como é que está o Wagner e o Thiago Galhardo, que saíram contundidos, e também falasse um pouquinho de um reforço que o Vasco está muito próximo de anunciar, o volante Raul do Ceará. O Wagner e o Thiago realmente sentiram um pouquinho, né? Até os dois ficaram um tempo parados em virtude de uma lesão muscular, então é natural que a volta seja um pouquinho mais, vamos dizer, sacrificada para eles. Eles deram aquilo que eu pedi para que eles pudessem manter o ritmo alto até quando desse, para que depois a gente pudesse fazer as trocas, né? Não se poupasse nesse sentido, tentando ir até o final do jogo, até porque isso é até perigoso para eles numa volta aí. Agora, em relação ao Raul, é um jovem, a gente precisa de jogadores jovens, jogadores com saúde, para que a gente possa fazer as trocas que são necessárias durante um campeonato. Eu acho que ele vai agregar demais ao nosso clube, né? Ele estava de saída do Ceará, foi uma oportunidade. Eu tenho a impressão que ele pode fazer primeiro, segundo volante, ele vai ter uma condição boa de se desenvolver aqui com a gente. Então a gente espera que ele venha com muita vontade de ajudar e a gente também consiga ajudar ele a conquistar seus objetivos pessoais. Ok, obrigado. Obrigado, gente.